Essas construções, muitos, não tem nada com o clima brasileiro. Nós precisamos aqui ter arquitetura climática. Essas pessoas da arquitetura, a maioria é cópia. Você vê agora tudo vidro. Por quê? Necessário? Eu acho que não. Aqui não precisa tanto ar-condicionado. Aí a gente volta ao projeto. Você só faz uma coisa quando você conhece como fazer aquilo. Ah, mas é uma casa, eu sei fazer, então faz. Se você não conhecer, você não faz. Isso é o projeto, é que o arquiteto trabalha. Eu não digo que ele não vai fazer isso para ganhar dinheiro, mas como formação, é a pior formação que você pode dar, é dar a ilusão que você pensa e o negócio acontece. Quem é responsável por tudo isso aí é o Sr. Takashi Miyazaki. Ele começou a mexer com bambu na década de 50. Como o negócio começou a evoluir muito, né, ele sentiu a necessidade de ter um próprio bambuzal, uma vez que a urbanização estava diminuindo o número de chácaras que dispunha de bambu. Então, em 65, ele comprou essa área aqui. Então, aqui no sítio foram plantadas 3 espécies principais. Era o moço, o hatiku e o matake. Os 3 são filostaques. Bom, eu comecei a trabalhar no agronômico em 1961, recém-formado. Naquela ocasião que foi montado o primeiro laboratório de celulose e papel aqui no agronômico, para trabalhar com as plantas fibrosas. Já tinha o doutor Júlio César Medina iniciado as coleções de bambu na estação de Tatuí, junto com o doutor Armando Pitinelli. E eu, pessoalmente, instalei as coleções de bambu em Pindorama, Ribeirão Preto, Ubatuba. Eu trabalhei muito com bambu, continuo trabalhando, me sinto responsável pelo plantio do bambu em grandes áreas do Brasil. E baseado nas pesquisas da gente, principalmente a questão de multiplicação, espaçamento, densidade, adubação, isso foi todo desenvolvido e é utilizado no Brasil muito bem até hoje. Daí eu comecei a entender, isso em 1990, que o bambu era muito mais do que uma cultura nossa tradicional de festa junina, de pipa ou de mobiliário cana da Índia, que era uma cultura, especialmente na Ásia, que tinha uma tradição enorme de uso, uma possibilidade enorme de uso. Então foi aí que eu, junto com o mestrado, eu resolvi implantar o projeto desde o seu início aqui na Unesp, através do plantio de espécies de interesse, né, de interesse comercial, tecnológico, das 1.300 espécies que existem no planeta. O INBAR, que é um organismo ligado à International Network for Bamboo e Rattan, que é sediado, era na Índia, hoje é sediado na China, ele recomenda como de uso 50 espécies e 19 como prioritárias. E comecei por esse caminho, plantar o bambu para ter a matéria-prima para poder acompanhar o desenvolvimento, a aclimatação dela às nossas condições de solo e clima aqui e posteriormente ter matéria-prima para ensaios, para caracterização física, mecânica, e fazer produto, envolver alunos, envolver comunidade, e foi assim aos poucos que nós fomos fazendo. Eu faço parte de uma segunda geração de pesquisadores aqui da PUC-Rio. Os trabalhos em bambu aqui na PUC foram iniciados no final da década de 70 para o início da década de 80, com o professor Gavami, da Engenharia Civil, e com o professor Ripper, do Departamento de Artes e Design. Nós trabalhávamos no início sem um bambu.
Trabalhamos com coisas de madeira, de plástico, que era muito bom, até hoje se usa. Um dia, o professor Gavani apareceu no nosso laboratório e falou: por que vocês não trabalham com bambu? Mas por que bambu? Aí ele explicou as vantagens do bambu sobre a madeira e sobre os outros materiais em alguns momentos. Que ele realmente é uma coisa à parte dos outros materiais. Aí nós começamos a trabalhar com bambu. Aí me convidaram para organizar no Departamento de Engenharia Civil em 78. E andava e vi bambu. Nunca vi minha vida antes de chegar na América do Sul, bambu assim, grosso, nunca pensava. Aí eu usei normas de estrutura metálica, fiz ensaio de tração de bambu. Isso é bom, eureka, hein? Resistência de bambu é igual do aço, a tração. Puxa, eu vou agora aprender sobre essa planta. Então a gente fez primeiro no mundo, acho, ocidental, viga de concreto reforçada de bambu. E funcionou. Bambutec, ela foi fundada no ano de 2004. Ela nasceu com o intuito de aplicar, de devolver para a sociedade as experimentações que a gente vinha fazendo dentro da universidade. A gente atua no mercado principalmente da arquitetura e do design de estruturas, com ênfase no mercado de eventos. Quando cheguei na Colômbia, fui introduzida ao bambu pelo próprio Simão Vélez, que me levou para ver todas as coisas que ele tinha feito. Eu ficava impressionada com o potencial do bambu e a gente nunca ter usado antes assim no Brasil em grande escala. Então vou chamar o Rafael Rojas, que veio para o Brasil e a gente montou um curso em junho de 2002. E foi quando começou a escola, que seria uma maneira de juntar pessoas que tivessem o mesmo interesse e que a gente conseguiria capacitar as pessoas para poder aprender a trabalhar com bambu. Aí também sobre bambu, que é bambu, uma gramínea, como grama de campo de futebol, aí qual tipo, a gente entrou profundamente estudando sobre bambu. O bambu é uma planta extraordinária, da mesma família do capim, do arroz. E quando ela nasce, o broto já nasce com o diâmetro definido e o tamanho dela também já está pré-definido. Em cerca de 2 meses, no caso do moço, já atinge o tamanho final. Ela, a partir daí, não cresce nem em diâmetro, nem em altura. O bambu produz mais oxigênio que qualquer outra planta, né? Então o ar aqui é um ar diferenciado, né? Segundo, ele preserva a água. As nascentes são preservadas, né? É uma planta autossustentável. Isto é, uma vez plantada a muda, eu não preciso mais replantar. Essa muda vai se desenvolver, dando origem a outros bambus, outras canas, tá? Tem-se notícias de que uma única muda é capaz de cobrir uma área de 8.000 metros quadrados, né? O bambu, nós temos 232 espécies nativas, né? Pouco utilizada, pouquíssimo conhecida, de uma planta fantástica, né? Que nasce facilmente, se cultiva facilmente, cresce muito rápido. O bambu chega a crescer 1 metro, né? No recorde, 1,20 m ao dia. Então é uma planta, do ponto de vista ambiental, ela protege o solo, ela cria um meio ambiente propício para ela mesma,
Você nunca colhe todos os colmos, você só colhe os colmos maduros, então daqui 100 anos o plantio é o mesmo. Praga porque rizoma de bambu, eu chamo fábrica subterrânea. Você corta, ele cresce. Com essa poluição e meio ambiente e tudo, eu assim olhava, bambu ele absorve CO2, aço produz CO2. Produção de bambu em 1 hectare, aí ele absorve por mês, isso é antigo, mas eu li um artigo que dizia 4 toneladas de CO2. Depende, mas agora, mas no meu tempo era 2 toneladas absorve CO2. E cada tonelada de aço que a gente usa, cada tonelada, ele produz 2 toneladas de CO2. Então hoje o bambu é uma cultura muito interessante do ponto de vista de talvez amenizar o aquecimento global, né? Em grande escala, né? Não tem planta que cresce tão rápido na natureza, nada cresce em 20 metros em 3 meses. Né? E você teria uma solução de contenção de erosão do solo, manutenção da erosão do solo e a possibilidade de um material energético, principalmente, com grande disponibilidade, não seriam que nem árvores, que nem pinos, eucalipto, que um dia você tem que cortar e tem que replantar. O replantio é uma coisa muito trabalhosa, muito cara. Material leve e com muita resistência mecânica. Você pode usar para construção, você pode usar para tudo, né? Do berço ao túmulo, como se fala na Índia, né? Você faz tudo. Você come o bambu, você planta a sua própria casa, então uma ideia bem interessante, né? Você mesmo planta, você mesmo colhe. Celulose e papel, existem maiores, eu acredito que plantações, uma das maiores do mundo, que é no Nordeste, o Grupo Industrial João Santos. Álcool. Existe um interesse americano enorme em montar no Brasil uma estrutura para a produção de álcool de bambu. E tem pessoal plantando e cuidando e aumentando as produções, seria a fonte de energia. Calor, produção de calor. Então, durante 3 meses do ano, mais ou menos, eu tenho brotos. Né? E essa daí é uma das utilidades do bambu, é para alimentação. Né? Toda parte você pode fazer vigas pré-moldadas com os laminados de bambu, que eles chamam, né? Seria uma maravilha, seriam as ripas prensadas, assim. Outro campo interessantíssimo para a aplicação do bambu são os compósitos. São polímeros e materiais combinados que podem gerar aplicações para diversos campos. Aeronáutica, medicina, nanotecnologia, biomateriais e por aí vai. Seja como designer, para você poder fazer umas peças, umas luminárias, uma cama, uma mesa, uns objetos, ou como engenheiro você poder fazer uns pré-fabricados, de repente você poderia fazer umas paredes feitas com bambu por dentro, como estrutura, ou fazer uma casa de bambu. Então, o bambu ele pode estar inserido no campo da engenharia civil, no campo da arquitetura, no campo do design de produtos, no campo da biomedicina. Por exemplo, ele produzia carvão de bambu. Carvão de bambu que é para uso terapêutico. Né? Uso, utilidade tem 1000. Você pode fazer cerveja de bambu, pinga de bambu, shampoo de bambu, produtos farmacêuticos, produtos industrializados, tudo à base de bambu. E já existe muita coisa no Brasil. As cortinas que a gente fabrica com o nosso tipo de bambu são aquelas cortinas com bambu desfiado. Né? Eu faço os palitos de bambu, a gente planta o bambu, colhe o bambu, processa,
faz o produto final, né? E aí a gente também comercializa. Quer dizer, nós fazemos tudo. Porque o bambu é diferente dos materiais que já estão consolidados por processos de industrialização. O bambu, até hoje, a gente tem aquela prática de ir na plantação do bambu, conhecer o bambu, escolher o bambu. Ele é um material que tem uma delicadeza e uma peculiaridade que ele sugere esse tipo de comportamento. Então, até hoje, a gente está envolvido com atividades de colheita, de plantio, de conhecer o material em loco. Conhecendo o material em loco, a gente tem mais elementos para desenvolver bons projetos com bambu. Então, desde o começo, o projeto trabalha nessa cadeia produtiva existente aqui. Então, nós fazemos pesquisa do plantio, da colheita, da produção de muda, da caracterização física e mecânica, do processamento, do tratamento e da utilização em si, a utilização final. Produtos com maior valor agregado, desde de pequeno artesanato, talher, colher, mesa, com ele in natura, até ele processado, quando você agrega valor nele. Então, assim, esse tem sido das dificuldades de uma disseminação do bambu em maior escala no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente entende como uma oportunidade da gente conhecer mais a planta, uma oportunidade da gente não estar alienado em relação ao ciclo de produção da planta, o que a gente considera um aspecto super interessante, porque quando você planta o bambu, você dá um outro valor para o bambu que você colheu. E ele passa a ter um significado que vai além do significado exclusivamente mercantil, daquela velha postura do construtor dele ir na loja, escolher o material e levar para o seu ateliê, para a sua fábrica. Então o bambu, ele hoje está num estado especial que ele permite a gente conhecer mais da cadeia produtiva, se envolver mais com os aspectos e logo ter uma consciência maior sobre o processo produtivo. Talvez essa seja uma das grandes contribuições que o bambu esteja dando atualmente para as questões da ecologia, né? Projetistas, pessoas que constroem que não sejam alienados em relação ao objeto que eles estão desenvolvendo. Depois de um certo momento, a gente viu que o bambu, ele faz grande parte, talvez a maior parte, do que a madeira faz, por exemplo. E então o bambu ele está entrando como um substituto da madeira, o que é um equívoco, porque o bambu ele tem características, o bambu não é uma madeira, o bambu é uma gramínea. Ele tem características bastante diferentes, apesar de, em alguns casos, ele substituir a madeira. Mas, no meu ponto de vista, o bambu ele é capaz de gerar soluções que talvez só o bambu possa gerar. Então o bambu tem uma forma peculiar, ele tem uma anatomia diferente da madeira. A madeira já é bem estudada. O Brasil tem tradição em madeira. Mais em levar madeira para fora do que usar, né? Desde o começo, a nossa cultura nunca foi a madeira, né? Sempre foi o concreto, né? Porque todas as cidades grandes, como Rio, ninguém não usa concreto. Sujo, demora. Mas o que acontece? Indústria, entendeu? Acostumado com isso e não vai mudar, infelizmente, não permitam. É tradição, né? Eu acredito que o bambu não assumiu uma expressão maior dentro do país por conta da quantidade de madeira que ainda existe no Brasil. Na verdade, o Brasil dispõe de uma reserva ameaçada, mas incrível, de madeiras nativas. Diversas espécies, com diferentes características, com propriedades interessantíssimas. Então,
talvez esse, no meu ponto de vista, tenha sido uma das questões que o bambu ainda não ganhou uma expressão maior no cenário nacional. A madeira que tinha foi diminuindo, acabando. Hoje está restrita, né? Hoje entra muito mais alumínio, concreto sempre entrou, e o bambu está aí uma matéria para ser estudada e conhecida e divulgada. E depois tem que se plantar em grande escala também. Esse é outro problema, fazer muda, como o eucalipto, antigamente não tinha. Foi feito o desenvolvimento tecnológico para quê? Para ter muda in vitro, para ter isso em quantidade, para baratear o número. Hoje a muda é cara do bambu. E a madeira é um dos poucos materiais que também respira como o bambu. E você pode fazer uma vedação. Não é uma casa, é um refúgio, né? É mais do que um abrigo. Uma casa só cai, ou alguma coisa acontece, não tem nenhum princípio feito de amarração. Bambu é amarração, entendeu? Bambu é triangulação. Você não tem como derrubar uma casa de bambu se você seguir os princípios básicos. É uma planta que alia resistência e leveza. Muitas vezes você vai numa construção feita em madeira em que ela pode pesar 200 quilos por metro quadrado. São construções muito pesadas. O bambu, ele apresenta um potencial de leveza que é particularmente interessante. Por exemplo, esse galpão que a gente está aqui embaixo, ele tem 345 metros quadrados, um vão de 15 por 23 e ele pesa 7,25 quilos por metro quadrado. Ele se situa no campo das estruturas ultraleves. Talvez os únicos materiais que sejam comparados com esse tipo de estrutura seriam os polímeros avançados. Então, assim, o que a gente tem feito aqui é focando no bambu tubular, como ele vem da natureza. A gente entende que o bambu ele nasce pronto, né? É um tubo extremamente resistente, que tem resistência à tração que pode chegar até 350 megapascal, ou seja, com propriedades mecânicas que são muito próximas da resistência do aço. Então é um material com potencial incrível e que a gente está experimentando. Nosso método de trabalho é focado principalmente na construção de modelos físicos. Então, já no início das primeiras ideias, a gente parte para materializações e a partir dessas materializações o objeto ele vai se revelando numa trama de espaço-tempo. A materialidade ela corrige o pensamento. Então, muitas coisas que a gente inicialmente está pensando ali com o lápis e com o papel, na hora que você materializa, você percebe que algumas ideias elas eram equivocadas. E o modelo ele é um grande aliado para esse tipo de constatação. O importante no bambu é você fazer coisas que as pessoas vejam, né? Você fazer produtos, fazer estruturas, fazer casa, que fiquem, né? E não coisa efêmera. Fazer o meu experimento ficar verdadeiramente funcionando em pé para a gente poder usar. E que eles, na realidade, sempre todos deram certo, entendeu? Porque a minha construção ela tem que ficar pronta. Ela tem que ter garantia, ela tem que ser plausível, ela tem que ser uma coisa que a pessoa vai morar. Então isso a gente conseguiu ir fazendo aos pouquinhos. Eu acho que hoje, depois, começou em 2001, estamos em 2016, portanto 15 anos que eu faço a arquitetura em bambu, conciliado muitas vezes com eucalipto, com alvenaria, com tudo, não é uma tecnologia só. Quando se trabalha com bambu, não se trabalha exclusivamente com bambu. Na verdade, a gente trabalha com sistemas construtivos, onde o bambu é um dos elementos principais. É como se fosse uma cozinha, né? Então, a gente tem os tubos de bambu, a gente tem elementos em cabos, a gente trabalha com membranas, uma série de materiais diferentes para membranas,
lonas de PVC, lonas acrílicas, lonas de algodão, tecidos, brim, compósitos feitos a partir de fibras naturais diversas, sisal, juta, curauá, o rami. Aí a gente fez norma internacional de bambu. E agora a gente prepara a norma brasileira, entendeu? Tudo pronto, tem esse comitê e eu espero que... Mas ele vai, eu sou membro do comitê, corrigindo, tá? Aí acho que vai, espero vai ter norma de bambu brasileiro também, norma brasileira de bambu. Eu acho que a norma vai ser uma coisa que vai te dar uma segurança para os engenheiros, vai te dar uma oportunidade para os engenheiros que querem trabalhar. Mas mesmo assim, bambu você tem que aprender a trabalhar. A dificuldade, eu já citei anteriormente, é a falta de conhecimento. O cara vê um material desse aqui, não tem a mínima ideia do que se faz com isso, né? Não tem valor, você vai no campo, o bambu é uma praga no meio rural. Quanto posso pegar? Vou pegar. Vou ter uma festa junina, pode pegar o que você quiser, não tem valor. Então, o trabalho da pesquisa, o trabalho da universidade, de quem é fazer isso valer mais, ter valor, porque aí o interesse muda, né? Hoje, se você perguntar para mim, onde tem bambu, tem mercado para bambu? Eu tenho um aluno de mestrado, fez esse estudo recentemente, um estudo inicial. Não tem uma loja no Brasil de R$ 1,99 de decoração, de mobiliário, que não tenha produto de bambu. Nenhuma, todas têm. Você acha bambu no Pão de Açúcar, Walmart, Toque Stock, C&C, CIA, pequenas lojas, todas têm. Aí você vai lá olhar, de onde vem esse produto? Não é do Brasil, tudo importado. Então o Brasil importa desde 2012, de uma maneira contínua, 6 a 8 milhões de dólares em produtos em bambu, todos da Ásia. Né? Então, tem mercado? Tem mercado. Senão não importava 8 milhões de dólares. É pequeno, para o mundo do bambu é interessante. Então tem mercado. Então é questão de desenvolver, essa é uma dificuldade. Você tornar isso conhecido, fazer a pesquisa crescer, mais pesquisadores, né? Tornar isso mais conhecido. E o mercado tem, senão não importava tanto. Agora, quem é que produz no Brasil? Quase ninguém produz, né? A produção é experimental, são pesquisadores. Então, um laboratório de pesquisa, um produto aqui, um protótipo ali, uma casa experimental, um produto, uma estrutura experimental, e está nesse pé ainda, né? Não virou um produto comercial no sentido amplo de mercado, né? Então, esse é um trabalho de uma dificuldade, né? De fazer e desenvolver toda essa cadeia produtiva de uma maneira mais ampla e não ficar só na universidade. Esse é um trabalho que a gente está tentando fazer. Aí a China vende para você mais barato. E com isso, você não montou uma indústria que poderia produzir com rendimento muito melhor para o Brasil. A mesma coisa que acontece com laminado, com piso. Porque precisaria ter um apoio forte para desenvolver essas áreas industriais. A indústria têxtil brasileira está no fim por causa da importação barata de produtos da China e de outros lugares. Falando em perspectiva, os negócios no início foram muito bons, tá? Muito promissores. E ela dava o suporte financeiro para a implantação do sítio, né? E sendo que nos últimos anos, com a abertura do mercado para o mercado chinês, isso daí acabou com o nosso negócio. Então, a ideia básica era, e meu sonho até hoje, é juntar a academia com a prática. Porque aí o que você aprendeu na academia, você conseguiria botar aqui em prática e você saberia ensinar uma disciplina de bambu para você poder trabalhar com bambu. Este seria o ideal, né? Essa é a grande realidade. É estudo, divulgação, pesquisa, conhecimento, né? Mostrar, exemplificar,
é o que tem que ser feito. O governo tem que entrar nisso, tem que ter uma coisa maciça, tem que ter muita gente estudando, pesquisando. É só assim que cresce, né? Enquanto ficar isolado, meia dúzia de pessoas, vai ser bacana, vai ser bonito, mas vai ficar isolado. Então essa é uma ideia de crescimento mesmo, né? Então tem que envolver a Embrapa, tem que envolver o Ministério da Agricultura. Por enquanto só o meio ambiente entrou nisso. Mas a agricultura está entrando, a Embrapa está se interessando. Então a tendência é que cresça, pela necessidade também, né? A falta da madeira. Que você vai usar bambu em que você não precise desmatar uma floresta de bambu para você desenvolver um programa de habitação popular. Em que você tenha, sim, um programa de habitação popular com bambu, mas que você comece esse programa cultivando bambu hoje. Daqui a 10 anos vai ter bambu para ser usado dentro do programa de habitação popular. Então a gente espera que esses biomateriais, eles promovam essa consciência sobre um uso mais racional, sobre um uso mais inteligente dos materiais que estão dispostos no mundo. E que a gente viva uma outra época desses materiais que não seja pautada no desmatamento e no esgotamento desses materiais. O bambu facilmente se adequa a essa ideia de para todos, né? Rapidamente você tem quantidade de bambu para qualquer coisa. Então você pode economizar a madeira. Eu posso usar o bambu para fazer casa e paro de cortar madeira. Eu posso usar o bambu para substituir metal. Eu posso usar o bambu em muitas aplicações e preservar um pouco do que nós temos. Afinal, nós só temos um planeta, né? Não vamos plantar, né, bambu em Marte, né? Ou plantar árvore, tem que usar o que tem. Então nós temos que proteger o que nós temos. E isso é uma boa ferramenta se levado para frente, se crescer. O meio ambiente é um tipo de assunto que é para gerações, né? Não é para um governo, 2 governos, né? Então nós precisamos ter realmente, em primeiro lugar, um governo que pensa um pouco sobre o país, verdadeiramente. Não só nas eleições rouba, entendeu? E infelizmente... Então a lei principal é que as coisas que você aprende sozinho, você sabe mais sobre elas. Lógico que tem que ter o mestre, o cara que orienta a pessoa, mas o caminho do aprendizado não está no mestre e nem no aprendiz. Está primeiro numa sociedade que não impõe mentiras e esconde as verdades. O pior está aí. O que falta é honestidade. Então eu espero que vou viver ainda 10, 15 anos, ver que vocês jovens levam em frente. Isso vai sério. Eu já há 37 anos pesquisando, era otimista, usado, mas não tanto quanto queria. Mas sempre é esperança a última coisa que morra. Depende de quem? Vocês. Você começa a usar na sua casa, o vizinho já quer comprar, está interessado, daqui o outro, e aí vai para frente. Bambu, 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 bambulê. Bambu leve que não quebra, bambu curva, bambu reta. Ah, canudo coletivo, hasteado pela terra em seu pelotão verde vivo. Fino, grosso, grosso, fino. Esgrima, esguia, planta pontuda desafiando o céu. E sempre mais que um. Um bambu, 2 bambus, 3 bambus, 100 bambus, reproduzindo-se, alastrando-se, vales e matas e morros e várzeas, em sua filosofia de folha agulha. Resiste ao frio e à quentura. Usa-se da raiz a ponta aguda, Maria mole dura. Do broto fervido na água ao corpo oco, estrutura. De nó entre nó, tomos progressivos,
sempre novo, sempre antigo. E quando o vento lambe seus braços, estala suculento embalo noturno, pois, enquanto durmo, está crescendo.